Saudar a todos com uma boa tarde nas terras alencarinas, né? É sempre bom voltar a Fortaleza, sobretudo por meio de um convite da SMEC, a quem eu faço aqui menção pessoal, ao Dr. Ângelo, né? Pela gentileza com as palavras na apresentação, mas não só isso, né? Por trazer um tema, como eu já havia falado, né? Tão candente e especialmente presente, né? Esse é um tema dos nossos tempos, não nós não estamos falando sobre o passado, infelizmente, nós haveremos de falar aqui sobre o presente. Por semelhante modo, é muito bom ouvir, todas as vezes que eu venho aqui na SMEC, eu tenho um colega lá da UFG, magistrado também, que ele é coordenador da SMEG, né, de Goiás. E aí eu digo, nossa, você tem que ver as publicações da SMEC, né? Eles são muito bons, plurais, múltiplos, e aí fica parecendo que eu estou puxando a sardinha aqui para o Ceará, né? Mas o fato é que, na verdade, pensar em escolas de formação, o ideal seria pensar nisso, quando a gente pensa em educação, né? A ideia de pluralidade de saberes, de reflexão, de análises de alto nível, enfim, de algum modo colaborar para esse diálogo, né? De aprofundamento e de discussões plurais sobre os temas que estão postos, né? Acerca dos quais nós não podemos fugir. Eu também queria dizer que é uma honra estar aqui falando e perto de gente tão querida, né? Eu sou uma cearense radicada em Goiás, mas eu sou uma cearense que sou apaixonada pelas minhas terras, né? Então é muito bom ver tanta gente querida, né? E aí eu nem vou dizer os nomes para que eu não incorra no erro, né? Mas eu queria fazer uma saudação especial ao meu pai e à minha mãe, que ali estão, né? E a minha sobrinha, Ruth, que também ali está, e eu quero dizer que é uma honra, eu tenho vários outros amigos aqui, que eu não vou dizer, né, mas que me são muito caros, né? Eu faço em todos, né, para não ser injusta, eu faço por meio do registro a Messia, que é servidora da casa, mas que em especial é uma pessoa por quem eu nutro um enorme respeito. Eu faço a partir dela o meu registro carinhoso a todos, tá? E a todos. Dito isso, então, eu queria só explicar um pouco de como haverá de ser minha fala, né? Eu acho interessante, eu acho importante fazer uso de alguns esclarecimentos iniciais aqui. O primeiro deles diz respeito ao meu lugar de fala. Eu acho que é o outro meu, Isso. Eu acho importante fazer uso, explicitar aqui qual é o meu lugar de fala. Primeiro, no sentido acadêmico, né? Há quase 10 anos eu pesquiso esse tema no sentido acadêmico, e aí significa dizer que entre mestrado e doutorado eu já tinha mais ou menos noção do que eu queria pesquisar, e aí a minha tese foi sobre justiça de transição, a ditadura e todos os desdobramentos dela, e aí eu apresentei, defendi a tese em 2015, mas antes disso eu já tinha ali vários indícios de uma pesquisa que pudesse gerar uma tese doutoral. Somado a isso, eu, como foi dito, né, pelo Dr. Ângelo, eu participei como consultora da Comissão de Anistia, mas eu também trabalhei, uma vez que eu fui selecionada pelo Programa das Nações Unidas, como pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade e fui membro do seu comitê de relatoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso dizer de onde é que eu venho, né? Talvez aqui eu não sei quem é o público, mas eu acho que é demasiadamente importante dizer que muito do que eu vou conversar aqui com vocês não advém de meras discussões pautadas em achismos, né? Mas de muitos documentos, de falas, de lugares, de instituições que, infelizmente, né, protagonizaram graves violações de direitos humanos. Então, de algum modo, isso faz parte da minha essência, né? É importante comentar também que a minha fala diz respeito ao gênero, né? Afinal, eu sou mulher e muitas dessas escutas, desses registros, né, eles ficaram, de algum modo,
também, né, aqui junto de mim, né? Eles ainda estão presentes, né? E aí eu podia lembrar de várias pessoas, que mais tarde eu vou comentar, o caso da Jana Barroso, que é nossa conterrânea cearense, né? Que foi brutalmente assassinada durante a guerrilha do Araguaia. Até hoje não se sabe exatamente o que é que se deu, porque ela é desaparecida, efetivamente, porque não se achou corpo, né? Mas sabe-se que as condições que ela foi submetida à tortura são situações terríveis, né? E aí eu poderia citar várias outras mulheres, Ana Rosa Kuczynski, que morreu no mesmo ano que a própria Jana, que também era professora universitária. Provavelmente ela foi incinerada na usina de Cambaíba, né? E isso também é outra angústia no meu coração quando eu penso numa mulher sendo submetida a isso. Ou tantas outras, né? Inês Etienne, que foi uma resistência, Nazaré Antero, que está ali, também outra resistente, né? E quantas outras mais eu poderia falar. Por fim, eu acho importante mencionar a minha vinculação pessoal com esse tema, né? Meu pai, que aqui se encontra, né? É um resistente da ditadura civil-militar, né? Ele atualmente é anistiado, mas ele foi um dos primeiros, inclusive o caso deles, ele fez parte, né, da Força Aérea Brasileira, e o caso dele, inclusive, está lá escrito no Brasil Nunca Mais, né? Então, foi um dos primeiros casos registrados aqui no Ceará e ficou 30 dias incomunicável, sofreu torturas psicológicas as mais diversas e eu não poderia deixar de expressar isso, até porque, por uma questão de honestidade acadêmica, dizer de onde é que vem todo o meu discurso, tá bom? Dito isso, então, nós chegamos efetivamente ao que nos interessa, tá? Bom, como eu me comprometi, o primeiro subtópico da minha fala diz respeito às origens, né? As origens de 1964. Eu preciso explicitar para aqueles que já acompanham um pouco sobre essa temática, sabem que a gente estava vivendo uma divisão ideológica e econômica significativa naquele período, né? O mundo era basicamente dividido entre Estados Unidos e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse sentido, tudo que de algum modo, se avizinhava para um lado ou para um outro, gerava, obviamente, conflitos, né? É importante mencionar nesse mesmo contexto que o Brasil, assim como hoje, ainda de algum modo tem um protagonismo na América Latina. Então, estabelecer uma dominação por meio do Brasil, sem dúvida nenhuma, seria um ponto de inflexão para a América Latina, o que de fato foi. É importante mencionar que após o golpe civil-militar a que o Brasil foi submetido, diversos outros países também caíram na mesma teia de ditaduras civis militares, né? Então, o Brasil findou por ser, né, um ponto de inflexão, mas ao mesmo tempo um laboratório pelo que estaria por vir, né? Nesse sentido, eu acho importante falar, eu até gostei muito quando o doutor Ângelo falou sobre o diálogo entre direito e economia, que seria falado aqui, né? A gente, no direito, comenta muito pouco sobre o papel da economia no direito e vice-versa. Mas é fato que, na verdade, é inexorável que a economia, ela reproduz grandes influências no direito e vice-versa. Por que eu digo isso? Tem uma frase magistral do Eduardo Galeano, lá num livro chamado As Veias Abertas da América Latina, e quem não leu, eu sugiro arduamente que o faça, e eu já digo de antemão que eu vou mencionar aqui diversos livros, e pelo amor de Deus não se assustem, isso é mania de professores, né? A gente sempre acha que de algum modo está, né, em sala de aula. Mas esse livro do Eduardo Galeano é um best-seller, né? E ele pode ser encontrado no PDF, basta você digitar ali no Google. E por que eu digo isso? Porque o Eduardo Galeano, quando ele faz uma reflexão, que não é só uma reflexão política, mas também econômica sobre o que aconteceu na América Latina, notadamente no que diz respeito aos regimes ditatoriais, ele diz o seguinte: sempre se entregam os recursos em razão da falta de recursos na América Latina.
Então, a nossa grande desculpa para entregar os nossos recursos é porque a gente tem recursos. E a gente sempre vai ficando com menos recursos. E o que é que isso tem a ver com ditadura? Tudo. E aqui eu vou citar dados que não são meus, né? São deles trazidos ali nas veias abertas da América Latina. A Bolívia, em 1964, ela fez uma concessão quase a preço de banana para uma grande mina de chumbo em prata. O Peru concedeu para a Companhia do Oil, em 1968, do mesmo jeito. A Argentina, antes e depois de cada licitação petrolífera, era submetida a golpes. O Brasil, em 74, nós não precisamos dizer quais foram os desdobramentos. Eu vou chegar depois na economia. O Chile fez do mesmo jeito em relação às suas minas de cobre. E a então Guiana Inglesa também assim se deu em relação ao manganês. Tá? Então, não esqueçam, a gente está falando de política, mas política também é economia. É importante destacar isso. E isso eu estou falando no contexto internacional. No que concerne ao contexto nacional, deve ser rememorado que 10 anos do golpe, em 1954, a gente tem um suicídio, em agosto de 54, o suicídio de Vargas. E o que é que o suicídio de Vargas tem a ver com a ditadura civil-militar? Tudo. Alguns historiadores, inclusive, dizem que o suicídio de Vargas, pela comoção que ele gerou, ele atrasou em 10 anos o golpe, que já estava ali sendo gestado. E para isso, eu trago dados documentais, né? Eu não sei quantos aqui já tiveram a curiosidade de ler, mas eu sugiro arduamente que assim o façam, né? O relatório da Comissão Nacional da Verdade, que também não foi achismo, mas baseado em pelo menos 20 milhões de documentos do Arquivo Nacional, e eu não estou exagerando, são 20, eu não perdi os zeros aqui, tá? São 20 milhões de documentos. Então não tem nenhum outro país da América Latina que tenha tantos documentos quanto o nosso Arquivo Nacional. São 20 milhões de documentos. Então, documentos primários. O que significa dizer? São documentos que foram produzidos, são chancelados, carimbados, né? Pelos próprios agentes da repressão. Mas por que eu trago isso à baila? Porque ali também eu tenho alguns documentos, espécies de, vamos dizer, abaixo, assinados, que eram assinados justamente pelos generais que 10 anos depois tomaram o poder, né? A exemplo do general Golbery, o próprio general Castelo Branco e vários outros generais que, em 54, já se posicionavam como dispostos a usurpar o poder. Nesse mesmo contexto, nessa mesma seara, eu tenho o suicídio de Vargas em 54, um ano e meio depois eu tenho ali o governo que vai se iniciar de Juscelino Kubitschek, com todas as suas dificuldades, mas ele consegue, né, iniciar e findar um governo presidencial, o que é muito no Brasil, isso não é regra, isso é exceção. Tá? Em 61, eu tenho a eleição do Jânio Quadros, que fica ali menos de 10 meses no poder. Sai e quem deveria assumir era o seu vice, João Goulart. João Goulart, ele passava pelo imaginário, especialmente do grande empresariado, como alguém não muito confiável. E aí eu explico por quê, né? João Goulart, ele foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas e uma das políticas que ele sugeriu foi um aumento de 100% do salário mínimo, no sentido de repor as sucessivas perdas salariais, né? E o que aconteceu? Isso causou um verdadeiro furor na sociedade. Jango foi afastado do então Ministério da Economia, do Ministério do Trabalho, e ele retorna então como vice-presidente. Quando ele retorna, depois de muitas discussões e tentativas de acordo, uma campanha da legalidade fortíssima, ele chega ao poder, mas notem, sob um sistema parlamentarista. Ele só vai ser efetivamente empossado enquanto presidente já às vésperas do golpe de 1964. Né? Ali eu tenho um caldeirão que vai se aquecendo até chegar propriamente ao golpe. Né? E aí, por falar em golpe, muitas pessoas me perguntam, né? Mas por que você chama de golpe? Eu acho importante declinar o seguinte. Primeira coisa,
os protagonistas daquele evento foram os militares, especialmente um chefe do Estado-Maior. É importante sublinhar que Castelo Branco, quando dá suas, vamos dizer, urdiduras em torno do golpe de 64, ele era chefe do Estado-Maior de João Goulart. Então, em tese, ele tinha um compromisso constitucional, de acordo com a Constituição de 46 e todas as suas antecedentes e todas as suas posteriores, com o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, que é o presidente da República. Some-se a isso, e aí eu acho importante mencionar que os militares não agiram sozinhos. Particularmente, e essa é uma opinião pessoal, na minha opinião, a ditadura não foi apenas militar, ela foi uma ditadura civil-militar. Os militares, inexoravelmente, eles estavam à frente dos tanques, mas eu devo comentar, eu preciso expressar que ali havia uma burocracia autoritária fortíssima, né? Quem fala muito bem sobre isso foi um argentino que foi radicado no Brasil, chamado Guilherme O'Donnell, né? E ele explica textualmente como se deu não só a ideia de usurpação do poder, por exemplo, com o apoio do IBAD e dos IPs, que se espalharam pelo Brasil afora. Os IPs, eles poderiam até ter algum representante militar, e tinham, né? Mas eu devo destacar que, nesse caso aqui, quem informava, quem financiava os IPs, e o que eles faziam? Propaganda, eles tentavam desestabilizar o governo. Tem uma música muito interessante do Chico Buarque, eu não sei se vocês conhecem, que chama Ela Faz Cinema. Alguém já ouviu essa música aqui? Né? Uma música belíssima. E aí tem uma professora da UF, que é a Universidade Federal Fluminense, que ela fez um trocadilho com essa música e ela escreveu: o IPs faz cinema. Por que o IPs faz cinema? Porque as pessoas iam para o cinema e elas viam pequenos vídeos ali dos IPs, né, dizendo do perigo grave, que a gente estava quase chegando ao comunismo internacional, que o Jango era um agente, né, da esquerda internacional. E eu gosto sempre de dizer, eu não sei de onde é que tiraram isso, porque o Jango, ele era um rico estancieiro, né? Talvez ele pudesse ali falar alguma coisa que angustiasse, protagonizar ou ousar protagonizar reformas de base, aquelas criadas, pensadas pelo Celso Furtado, que talvez tenha sido o nosso maior economista, né, e que a gente não soube também dar o devido valor, mas que nem conseguiu chegar à implementação. No máximo que a gente pode dizer é que talvez ele estava ali remando contra a maré. Porque se a situação, se o caldeirão que estava se fazendo socialmente contra ele ou contra qualquer um que estivesse ali no poder era uma situação grave, ele talvez não tivesse vamos dizer, a possibilidade clara de contar nem com o parlamento, tampouco com os militares, né? A história do Brasil, e não só a história recente, né? Desde sempre se mostra que todas as vezes que o presidente do Brasil, seja ele quem for, quando ele perde a capacidade de articular com o parlamento, com os militares, ele cai. Não sou eu que digo, é a história. Tem gente que diz assim, nossa, para que olhar para a história, né? Para que olhar? A história é museu, é coisa... Não, pelo contrário. Todas as vezes que eu reconheço o papel da história, eu estou dando um passo para frente, não para trás. E aqui eu não falo como jurista. Freud fala isso, né? Todas as vezes que eu não resolvo meu passado, ele volta à tona. Bartolomé Ruiz, que é um filósofo, né, espanhol, radicado aqui no Brasil, professor da Unicinos, responsável pela cátedra da Unesco, ele diz o seguinte, que quando eu não resolvo os males sociais do passado, eles tornam por meio das instituições. Olha que forte. Então, as nossas instituições, uma vez que elas não se resolvem no passado, elas continuam fazendo mais do mesmo. São novas roupagens. É o retrofit, mas é mais do mesmo. Tá? Nesse contexto também é importante falar sobre as marchas da Família com Deus pela Liberdade, que para muitos foi tomada ali como um clamor do povo para que os militares tomassem o poder. E eu devo mencionar que essas marchas da Família com Deus, elas eram poderosamente patrocinadas, tá? Especialmente tinham vinculações claras, né, com alguns políticos conservadores
com destaque para a chamada Tríade dos Governadores do Sudeste, à época, não sei quantos aqui lembram, né? A maioria é, inclusive, mais nova do que eu, mas só para retomar aqui alguns nomes, né? Ademar de Barros, de São Paulo, né? Carvalho Pinto, de Minas Gerais, e o nosso quase que imortal, né? Carlos Lacerda, né? Então, nesse sentido, essa tríade, junto com uma série de empresários que entendiam que a retirada de João Goulart do poder, ela poderia sim ter um efeito positivo na economia deles, fez todo sentido. E aí, por que as marchas se tornaram tão importantes? Olha, porque as marchas, elas eram manipuladas também pela mídia, né? Eu nem vou entrar nesse mérito, porque não seria aqui meu objeto de estudo. Mas, indubitavelmente, eu posso dizer que no que concerne às marchas, e tem um artigo muito interessante sobre isso, que é da Aline Prezotti, que ela foi uma aluna da Samantha Quadrati, mas que você acha aí na internet, e ela faz exatamente uma análise das marchas, né? O curioso sobre isso é que se junta às marchas uma série de, vamos dizer, de eventos locais, né? Então você tinha, por exemplo, uma data comemorativa do Brasil e aí você juntava com as marchas. Uma data religiosa e você juntava com as marchas. Então fazia aquele amontoado de gente, né? Mas há que se perguntar se aquilo era realmente a vontade do povo ou se não era a manipulação do povo. E aqui eu trago à baila a própria leitura do Friedrich Miller, né, num livro chamado Quem é o Povo. Friedrich Miller é um professor alemão e a primeira edição desse livro foi escrita no Brasil, né, em homenagem a alunos como vocês, né, que fizeram uma pergunta aqui em Fortaleza, para ele, na Universidade do Estado do Ceará. Fizeram a pergunta, mas professor, finalmente quem é o povo? E para responder essa pergunta, ele escreveu um livro. E a primeira edição desse livro, inclusive, foi em português, a despeito dele ser alemão. Mas o que é mais interessante sobre isso? Dentre outras categorias, tem uma categoria que ele traz que me chama muita atenção, que ele fala sobre o povo ícone. Quem é o povo ícone? É o povo que está nos discursos. Então, que é muito fácil de ser manobrado. Então, eu faço ali um enxame, mas ao mesmo tempo eu não tenho a real dimensão das minhas atitudes, né? Sobretudo, eu não trago legitimidade àquele que fala em meu lugar, tá? Além disso, eu já falei, né, do alto empresariado nacional e internacional. Isso também não é, infelizmente, uma exclusividade brasileira, né? Mesmo aqueles que estão tendo que lidar agora com os resquícios de projetos autoritários, como a Colômbia, eles estão tendo que lidar com isso, né? Ditaduras são civis, são militares, são empresariais, né? Tiveram vários empresários que tiveram lucros com isso. Como, Isabel? Sim, não esqueçam. Tem um caso aqui que eu vou contar, do Flávio Tavares, jornalista, a senhora conhece. Ele tem um livro chamado Memórias do Esquecimento. Lá na página 88, e eu gravei porque não tinha como esquecer, ele diz que quando ele foi ser torturado na polícia, acho que é no DOI do Rio, tá? Mas enfim, mas tem lá especificamente, na Polícia do Exército, na PE, a máquina de tortura, que o torturador chamava vulgarmente Dr. Watts, estava escrito, equipamento gentilmente cedido pela Aliança para o Progresso. Eu acho que não era nada gentil. Mas alguém estava financiando aquilo, e alguém estava ganhando dinheiro com aquilo. Ninguém fala sobre isso. Na verdade, as pessoas têm medo de falar sobre os vínculos entre política e economia, mas está a posto. Talvez um dos grandes reflexos do que a gente não tratou lá atrás é justamente esse, né? A quem interessa nós termos um sistema extremamente autoritário? Eu suponho que um dos grandes interessados nisso, e aqui eu faço as minhas palavras a de um juiz, que é o Rubens Casara, né, lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ele diz que na pós-democracia o que menos importa são os direitos. Eu tenho ali um teto de vidro chamado direito, mas o que importa é efetivamente a lógica mercantil. Esse é o mundo real, infelizmente. Né? Eu não queria falar sobre isso. O senhor pode até me chamar aqui, falar de poesia, eu gosto também, né? Mas sempre eu vou falar de temas tristes, né? Eu queria falar de poesia, mas eu acabo falando sobre essas coisas. Enfim, e quando for meu tempo, me falem. Eu estou mais perto do que longe de acabar. Né? Uai,
Eu acho que eu tirei. Bom, então continuando. Um outro dado que eu acho importante comentar é sobre a definição da própria ciência política. O que seria a definição de golpe e de revoluções? Até hoje tem muita gente que ainda chama o golpe de 64 como se revolução fosse. Por que eu entendo que nesse caso não foi uma revolução? E por que é importante a gente dizer os nomes das coisas? Tem uma filósofa britânica chamada Carol Patman. E a Carol, ela diz o seguinte, que eu preciso dar um nome correto às coisas, sob pena delas voltarem à subalternização. Então, se eu não falo o nome correto, significa dizer que, assim como eu, gerações do porvir não vão ter o efetivo significado. O que é que aquilo significou? O que é que aquilo implica? Quais são as consequências para as próximas gerações? Então, é muito importante dizer que foi um golpe. Primeiro, por que foi um golpe? Porque revoluções, de acordo com a ciência política, e essa não é uma definição minha, as revoluções vêm de baixo para cima. Salvo melhor juízo, e alguém me corrija se eu estiver errado aqui, o golpe de 1964, ele foi no alto oficialato militar, junto também com a alta classe média. Ah, mas eu tinha ali as marchas? Tinha. As marchas eram para causar volume. Não porque elas haveriam de decidir nada. O ato institucional número 1 está aqui para contar a história. Né? Nesse mesmo contexto, quando a gente fala as distinções entre golpes e revoluções, eu sempre preciso saber, além de quem são os participantes, quais são suas finalidades. A finalidade do golpe de 1964, em nenhum momento se coadunou com a vontade do povo. Reitero que o ato institucional número 1, né, os prejuízos que trouxe não só a sociedade, mas a própria, se a gente pensar no próprio judiciário, lá no artigo 7º, parágrafo 4º, o próprio controle jurisdicional foi reduzido, para não dizer anulado. Né? A única coisa que os juízes poderiam fazer era tão somente fazer uma análise formal das decisões administrativas, atos administrativos que eventualmente fossem tomados. Né? Para ilustrar, eu trago aqui, eu acho que o problema sou eu, meu filho, né? O próprio texto do ato institucional número 1, depois quem tiver interesse, eu já vi que eu tenho 15 minutos ali, então vou tentar me abreviar, que diz, em verbos exatamente assim: a Revolução Vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Assim, a Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Acabou o povo, foi. Ela se legitima por si mesma. Nela se contém a força normativa inerente ao poder constituinte. Ela edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória. O que significa dizer? Não tem mais Constituição. Ah, não, Isabel, mas eles disseram que estavam mantendo a Constituição. Sim, o papel aguenta tudo, para lembrar o nosso velho Rochinho. Agora, aqui é textual. Ela edita normas jurídicas sem que nisso seja limitada pela normatividade anterior. Então, normatividade anterior, Constituição. Não há mais Constituição. Fica assim bem claro que a Revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Esqueça a Casa do Povo também. Este é que recebe desse ato institucional resultante do exercício do poder constituinte, inerente a todas as revoluções a sua legitimação. Então, esquece povo, esquece Casa do Povo, esquece Constituição. Estamos entregues aos líderes da, entre aspas, revolução, que só não era o povo. Tá? Depois eu posso passar isso tudo para vocês, eu já peço desculpa, né, pelo meu equívoco aí. Ainda é importante mencionar, como constitucionalista que eu sou, 2 artigos da Constituição de 1946, que era então vigente, que dizia o seguinte: primeiro, no sentido normativo, né, por que eu entendo que foi golpe? O artigo 79 da Constituição de 1946, ele era muito claro sobre como eu poderia declarar vacante a presidência. E um dos requisitos era justamente que o presidente não estivesse mais em território brasileiro, que não aconteceu. Quando a presidência foi declarada vacante, João Goulart estava em território brasileiro. Mas como se isso bastasse? Vai que, por um equívoco, todo mundo se equivocou e efetivamente João Goulart aqui não estava. Pois então, eu devo lembrar o seguinte, que o artigo 139.1, a sua linha C, dizia que uma das
hipóteses de inelegibilidade para um presidente seria ele ser chefe do Estado-Maior. Então, uma vez que o nosso conterrâneo aqui, Castelo Branco, era chefe do Estado-Maior, ele trabalhava no prédio ao lado, por isso que dizem que o perigo mora ao lado, né? Ele morava no prédio ao lado, trabalhava no prédio ao lado do jogo lá. Ele não poderia jamais ser empossado como presidente da República. E eu estou falando só dos aspectos formais, hein? Para que ninguém me diga que não, mas seu discurso... Não, eu estou falando normativamente, que é objetivamente. Não há o que se discutir. Tá? Isso, e mais sobre essa quase via crucis, né, que Jango sofreu em relação ao próprio Castelo Branco, eu sugiro uma biografia que é do Lira Neto, também nosso conterrâneo, né, que talvez tenha sido a mais bela biografia sobre Castelo Branco. E que demonstra como a personalidade do Castelo Branco não foi só o Castelo Branco, mas a personalidade do Castelo Branco foi escolhida para ser o primeiro ditador general. Então não foi à toa, nada foi à toa. A gente ainda tem uma interpretação tanto quanto ingênua sobre os fatos históricos, né? Mas efetivamente o que se apresenta, o que nos demonstra, é que a gente precisa ter uma reflexão um pouco mais acurada sobre o que acontece no Brasil. Justamente na tentativa de prevenir sobre, em relação a novos modelos autocráticos, né? Calma. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Esse é o 176 que eu havia falado, né? E ainda, esse é o caput, que ele reforça a ideia de hierarquia e disciplina, notadamente no que diz respeito à autoridade suprema do presidente da República, que é algo que também foi desrespeitado, né? Considerando que o presidente seria o comandante em chefe, não faz qualquer sentido. Ou então alguém diga, Isabelle, mas ele não estava satisfeito com o presidente, ele tem direito. Ele poderia sair do cargo. Ele não era obrigado a estar ali. Agora, uma vez que ele ali está, e que ele assume uma posição contínua e contrária em face do presidente, textualmente eu tenho golpe, eu não tenho revoluções. Tá? Sobre os desdobramentos, né, sendo bem específica. A partir de 1964 e desde o seu dia 1, tem algumas pessoas que dizem tudo degringolou depois do AI-5. O AI-5 foi terrível, mas eu preciso dizer que a partir do dia 1 do golpe de 1964 foi implantado no Brasil o terrorismo de Estado. Como é que a gente sabe disso, né? Pela própria institucionalização da violência contra os opositores. No dia 1 eu tenho exilado, no dia 1 eu tenho demitidos dos mais diversos quadros do serviço público federal, estadual e municipal, porque o AI1 permite isso, todas as esferas, né? Some-se a isso, é importante mencionar, e aqui eu faço questão de mostrar os números, né? Pode passar 2 slides, por gentileza, até o próximo. O Brasil, ele tem arraigado na sua história a ideia de humilhar as pessoas. A gente não mata, a gente humilha. Por que eu estou dizendo isso? A gente matou 434, mas nos primeiros 6 meses de golpe a gente torturou mais de 100 mil. 100 mil pessoas. Eu vou repetir, 100 mil pessoas. Entre crianças, mulheres, grávidas, adolescentes, idosos, indígenas, negros, todos. Todos. As histórias que você lê nos documentos, eu não estou falando só do que eu ouvi, mas do que eu li nos documentos, são assustadoras. A gente não tem dimensão do que é uma ditadura. E quando eu vejo pessoas dizendo que foi uma ditadura branda, eu fico perguntando, ela não sabe o que foi aquilo. Os números de mortos desaparecidos, eles contemplam o que conseguiu ser identificado. É bom dizer. Porque tem pessoas que até hoje a gente não sabe para onde foi. A diferença nos sistemas internacionais sobre mortos desaparecidos é que mortos eu consigo encontrar corpos. Desaparecidos eu não encontro corpos. Eu passo anos a fio. Mães, pais,
esposas, filhos. Eles não têm o direito milenar de prantear os seus mortos, porque são desaparecidos, como é o caso do Stuart Angel Jones, que é desaparecido ele e a mãe dele foi morta. De acordo com Cláudio Guerra, que era um agente da repressão, ela também foi morta, vítima da repressão, segundo ele, né? Não tem como se provar isso. Somado a isso, depois eu vou voltar aos números de nordestino. 229 instituições e locais são associados a graves violações de direitos humanos. Como assim, Isabel? Eu tenho as instituições que elas são oficiais e eu tenho as oficiosas. Aqui em Maranguape, a gente teve. A gente, inclusive, tem alguns resistentes que são sobreviventes do que aconteceu em Maranguape, aqui do lado. Que eles levavam choques elétricos de alta monta, eles eram jogados no meio da rua. O modus operandi com mulheres eram terríveis, né? Porque, via de regra, as mulheres, antes inclusive de ser ouvidas, muitas vezes elas já eram estupradas. E eu não estou falando, aí alguém vai me dizer, mas ela fez alguma coisa para isso. Quando a gente fala de crianças, quando a gente fala de mulheres grávidas, tem um relato de uma professora, que ela é professora da USP, da História, a Janaína Teres, que ela foi uma das mais novas presas políticas. Salvo o melhor juízo, ela tinha 3 anos de idade, quando ela sofreu graves violações de direitos humanos. E eu estou falando de um passado que não passa, porque a gente não conseguiu resolver. A gente tem diversas, quase 3 dezenas, de ações judiciais que tramitam no âmbito civil, que algumas pessoas já foram declaradas. Por exemplo, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele já foi declarado torturador. E a família não quis receber nada. Ela não queria nada. Ela só queria que fosse declarada a verdade. Mas as ações penais, elas simplesmente não conseguem caminhar, elas não conseguem ir adiante. Por quê? Porque no meio do caminho tem uma pedra, como já dizia Carlos Drummond de Andrade, que é a lei de anistia, que foi inclusive interpretada por meio da ADPF, 154, e analisada pelo Supremo há quase 10 anos, e entendeu-se que ali sim eu tinha um obstáculo jurídico a toda e qualquer responsabilização penal. Eu não vou entrar nesse mérito, porque só isso daria uma fala enorme, mas eu quero dizer que a Corte Interamericana se posicionou em sentido posterior, em sentido contrário, e a gente poderia, inclusive, já ter feito um controle de convencionalidade sobre isso. Quem é jurista sabe do que aqui eu me refiro, né? De mais a mais, é importante mencionar que há ali 377 autores de graves violações de direitos humanos, autores das mais diversas ordens. Então, foram aqueles que pensaram, foram aqueles que executaram, eram aqueles que se omitiam, diante de toda uma cadeia que foi estabelecida pela Comissão Nacional da Verdade. Isso é baseado em quê? Baseado em documentos, folhas funcionais, né? Acerca das quais eu não posso falar, né? Porque eu assinei vários termos, mas os dados relacionados a essas pessoas estão lá no relatório final. Tem uma parte do relatório final da comissão que é só sobre autoria de graves violações. E tem lá, uma por uma. Então, muitas dessas pessoas você consegue vislumbrar em determinados locais, especificamente em relação a alguma operação, no que diz respeito à prática de algum evento que sucessivamente se dava em relação às mesmas pessoas, nos mesmos lugares, com o mesmo modus operandi. Tá? Eu chamo de terrorismo de Estado, por quê? Porque ele era sistemático, ele era ramificado, ele era complexo, o custo dele era elevado e eu trouxe aqui um dado trazido pelo Brasil Nunca Mais, elaborado pela Arquidiocese de São Paulo, só para que vocês tenham uma ideia. E isso é em moeda da época, né? Uma ditadura é cara. Eu não sei se vocês sabem disso, mas é cara. A dotação para os serviços de informação, e aí leia-se SNI, o SNI esteve entre nós de 1964 até 1990. Mas só entre 64 e 1981, olha os números. Eu pulei de uma dotação de 200 mil cruzeiros
e eu cheguei a uma dotação de 700 milhões de cruzeiros em 1981. O aumento é de 3.500 vezes. Talvez desse para pagar todo o contingenciamento que está sendo feito em relação à educação pública superior. Eu já falei sobre as graves violações, então não vou entrar no mérito. Um outro desdobramento são as conexões internacionais, né? É outro dado que a gente pouco fala aqui. Pode passar mais um, por gentileza. Mas que também merece um zelo todo especial da nossa parte. Eu tenho até alguns artigos escritos sobre isso, depois quem quiser pode dar uma olhada na internet. E esse é um tema que sempre volta. Agora, recentemente, em abril, o El País trouxe novos dados sobre isso, porque os Estados Unidos liberou mais um lote de documentos sigilosos que mostra claramente a vinculação do Brasil com a Operação Condor. O que era a Operação Condor? Ora, a Operação Condor era uma espécie de licença para matar em todo o Cone Sul. Então, você tinha, por exemplo, argentinos que eram exilados no Brasil, que eram sequestrados por chilenos e eram mortos no Paraguai. E eu tenho os casos mais bárbaros, que são dos bebês que foram sequestrados. Eu não sei se quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver, ouvir ou ter conhecimento sobre as abuelas, né, as avós da Praça de Maio. E recentemente elas acharam o neto 129, né? Mas estima-se que tem mais de 400 desaparecidos. E via de regra, o que acontece? Esses bebês, eles eram tomados por chefes da polícia, é o caso da Macarena Gelman, né, que inclusive já foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Desculpa, e nesse caso, estou quase terminando, muito obrigada. Nesse caso da Macarena Gelman, o curioso é que a mãe dela era uma argentina que foi presa na Argentina num centro de detenção, e lá ela teve a filha dentro do centro de detenção. A partir dali não se sabe o que aconteceu, ela é desaparecida até hoje, a mãe dela, e a filha sobreviveu, mas ela foi sequestrada por um chefe da polícia uruguaia, não me pergunte como. E ela viveu durante 30 anos como se filha desse chefe de polícia o fosse. O Uruguai, ele foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2011, é o conhecido caso Gelman versus Uruguai. E o curioso desse caso é que o avô dela, que é um poeta argentino, ele passou mais de 3 décadas procurando. Ele não sabia nem se era menino ou menino. Mas ele procurou incessantemente. E uma vez encontrada a Macarena, hoje ela tem toda uma militância linda, né, a favor dos direitos humanos, das mulheres, etc. Mas quando você escuta o relato dela, eu fico pensando, né, é de doer a alma, porque durante 30 anos a história dela foi usurpada. Na verdade, uma parte da vida dela foi usurpada. Repito, né, isso aqui não são meros achismos, né, é o que aconteceu, é a vida real de alguém. Por semelhante modo, também tem uma condenação na Corte BH que se refere ao caso Goiburu e outros versus Paraguai, que era um médico paraguaio, né, que ele foi preso, salvo melhor juízo, eu acho que foi na Argentina, e de lá ele foi levado para Assunção e na sequência ele acabou desaparecendo também. O que chama a atenção em relação à Operação Condor é que ela é formalmente iniciada em 1975, mas muito antes do seu início formal, eu tenho vários indícios, inclusive aqui no Brasil, de que já havia um funcionamento de um grande esquadrão da morte latino, que trabalhava no sentido de identificar pessoas, desaparecer com pessoas, monitorar, identificar e desaparecer ou matar, extirpar qualquer sombra de vida dessas pessoas, né? Ainda nesse contexto de desdobramentos, é importante mencionar o caso de mulheres. Eu já falei, né, e aí meu tempo não me permite, mas o modus operandi com mulheres, quando lido, e para quem tiver interesse sobre isso, o capítulo 8 do relatório da Comissão Nacional Verdade fala, mais angustiante porque parece que as mulheres, parece não, tenho certeza, né? Mais uma vez, o peso do gênero
tem um aspecto diferencial ali, né? O modo como as mulheres eram tratadas, os nomes, as palavras de baixo calão que as mulheres eram, vamos dizer, eram recebidas nos centros de detenção, e também o fim que era dado às mulheres. Por exemplo, no Araguaia, há vários relatos de que as mulheres eram presas debaixo da terra. Era feito um buraco e as mulheres eram presas lá. Ou antes ou depois de serem gravemente violentadas. São condições subhumanas. Análogo a... Eu não sei nem o que eu poderia dizer. Algumas das mulheres sobreviventes, tem um relato da Crimeia Schmidt, quem tiver interesse pode dar uma olhada na internet, que ela grávida de vários meses, né, ela ficou numa sala, ela foi trazida do Araguaia para Brasília, ela ficava o dia todo vendo slides, na época não existia Tata Show, coisa que vai, e ela passava o dia todo numa sala branca vendo slides de pessoas decepadas na cabeça, porque no final da Guerra do Araguaia, da guerrilha do Araguaia, eles já não levavam mais os mortos, o corpo dos mortos, eles levavam só a cabeça. Para mostrar, ó, esse morreu, aquele está desaparecido, aquele a gente jogou no rio abaixo, aquele a gente tirou as unhas, os dedos para tirar suas identidades, né? Há que se falar das comunidades indígenas, estou terminando, das comunidades indígenas, por quê? Porque o relatório não conseguiu alcançar o número de indígenas, mas vale a pena depois, quem tiver interesse sobre esse tema, pesquisar sobre o relatório Figueiredo, que foi publicado em 67, feito por um procurador, né, um servidor público, portanto, e que ele relata as diversas dores sofridas por aldeias indígenas inteiras, né, sem falar no prejuízo que foi ocasionado ao meio ambiente, né, a utilização, por exemplo, de napalm, que acabou com grande parte do que eles tinham de alimentos para subsistência nas aldeias, né. Os próprios militares, que foi uma das categorias que mais sofreu, né, por incrível que pareça, né, os ditos subversivos, então aqueles que eram contrários às graves violações de direitos humanos findaram por muitas vezes ser expurgados das Forças Armadas e na sequência sofrer toda uma humilhação pública, e os religiosos, a exemplo do nosso conterrâneo aqui, Frei Tito, né, que também teve uma história de vida muito dolorosa. É importante mencionar, eu em 2 minutos termino, tá? No que diz respeito às fontes, eu sempre gosto de frisar isso, né? Nós somos o arquivo que mais temos documentos formais, primários, sobre a ditadura. São mais de 20 milhões de documentos. Alguns estimam 28 milhões, quando juntam em documentos primários e secundários. Então, nenhum país do mundo. Aí você diz, nossa, e como é que o Brasil, então, não julgou essas pessoas, já que tem tanta prova, né? No meio do caminho tem uma pedra, que é a lei de anistia, tá? Mas, para além disso, tem que ter vontade, né? Há que se perguntar se o Brasil quer fazer as pazes com a sua história, quer prestar contas de verdade. Há que se perguntar sobre isso. O Chile e a Argentina, o Chile, entre avanços e retrocessos, não tem nada desses documentos. Os documentos que eles pegaram foi da vicaria, da solidariedade. E lá foi suficiente. A Argentina, muitas vezes, fez uso de documentos pessoais. Aqui não há problema de falta de documentos. Esses documentos são do SNI, do CISA, do CIEX, do CIER, do DSI, enfim. Tá? A própria CNV, para além desses documentos, coletou 1.116 depoimentos de vítimas e agentes da repressão. Todos estão lá. Para cada capítulo do relatório da Comissão Nacional da Verdade, você clica lá, tem os documentos. Você pode ver todos os documentos, né? Sendo 483 audiências públicas e 633 em caráter reservado. Finalmente, eu vou para o meu penúltimo slide, por gentileza, no que diz respeito aos legados. Para mim, em particular, os piores legados são o diz respeito à memória coletiva e à verdade histórica. Por quê? Porque a gente está assumindo um negacionismo histórico que para hoje eu já consigo sentir reflexos. Mas para o porvir, eu não tenho nem a real dimensão do que isso acontece. Para aqueles que ainda insistem em dizer que não houve ditadura, eu sempre gosto de lembrar o exemplo da Alemanha, né?
Na Alemanha é crime dizer que não houve holocausto. Você pode não concordar, você tem o direito de concordar ou não. Por mais duro que seja para mim escutar de uma pessoa que a pessoa concorde com a ditadura, é um direito que ela tem. Enquanto a gente tiver democracia nesse país. Agora perceba, daí você negar que houve ditadura é complicado historicamente. Porque isso não é uma narrativa. Isso é fato. Contra fatos não há argumentos. É o que a gente... É talvez uma das primeiras frases que a gente aprende na faculdade de Direito. Demais disso, quando a gente não trata esse passado torna em formato de autoritarismo e impunidade. Lembremos aqui o caso, o próprio autoritarismo que a gente está vivendo dos mais diversos setores, né? E aqui eu preciso pontuar, eu venho da universidade, eu tenho amor aos livros, né? Um dos maiores orgulhos que eu tenho é de ser professora. E quando eu vejo alguém vilipendiando a nossa história, a nossa memória, a nossa verdade, eu fico me perguntando, né? Qual o legado que eu vou deixar para os que virão? Para os meus alunos, mas para os dos demais. Para aqueles que hoje são professores, mas os que haverão de ser. E demais disso, eu não posso me olvidar. O período da ditadura civil-militar foi o período que mais houve concentração de renda. Só para que a gente não se perca em números, né? A inflação no final do governo Figueiredo era 211%. O PIB, ele teve um decréscimo de 4,3%. E a população pobre do país era de 43%. Esse era o retrato no final da ditadura. As ditaduras, elas morrem sobretudo porque elas são aniquiladas pela economia. Isso aqui não só no Cone Sul. Do outro lado do mundo, lá na África do Sul, foi assim também que aconteceu. Não foi porque finalmente decidiram dar o poder ao povo, ao Mandela. Não, claro que não. Eles estavam em via de receber um boicote internacional. Aqui a nossa economia não se sustentava mais. Então era necessário que, de algum modo, né, eu passasse a bola adiante. E aí o que é que se fez? Redemocratização. Mas como? Controlado. Tá? Para concluir, eu queria dizer, né, terminando, a gente fica pensando, nossa, mas como é que a gente reconstrói tudo isso? Tem várias formas. Há que se perguntar o que nós, cada um de nós, enquanto sujeito de direitos, estamos dispostos a dar de contribuição. Há que se perguntar também qual o compromisso, não de governo, mas de Estado brasileiro, acerca com a nossa história e com o que virá. Mas esses tempos, em específico, eles nos deixam meio angustiados, né? Eu vivo uma angústia contínua. Eu tô quase como aquela música, mal durmo, eu mal como, pensando sempre no que vai ser o dia de amanhã. Eu tô quase como Adorno, Theodor Adorno, que foi um filósofo alemão, que ele dizia, depois de Auschwitz, é quase um impropério fazer poesia. E aí eu pensei no final, né? Sempre tem vindo à mente um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Nosso Tempo. Mas eu pensei, nossa, mas no final ele é tão triste, né, Sila? Que eu disse, não, eu tenho que trazer algum tipo de esperança pra gente, porque a gente precisa de esperança de beleza, né, como diz a Isabel Allende. E aí eu lembrei de uma mulher, porque eu sou cearense, mas eu já estou há 5 anos e meio em Goiás. E eu acho que o meu coração já é um pouco goiano também. Eu aprendi a gostar de piqui, de pamonha goiana, e eu aprendi a apreciar a cora coralina. Uma mulher que, guardadas as devidas proporções, ela fez resistência ao próprio tempo dela. Ela era mulher de um magistrado, de um desembargador, que ele morreu quando ela tinha 1 mês de vida. E ela sempre quis escrever, mas ela nunca pôde escrever.
Mas depois que ela viveu, que ela perdeu tanto, que ela teve que voltar a fazer doces, nos intervalos dela, ela fazia poemas. E ela só conseguiu publicar o primeiro livro dela quando ela já tinha 75, 76 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Cora, ela fala algo de pulsante, né? É simples, mas é pulsante, por gentileza. E esses versos dela me dizem muito para mim e talvez possa ajudar alguns de vocês aqui. Desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas eu nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Eu não sei o que será do porvir, mas eu sei que, como Cora, eu vou continuar resistindo. Por democracia, por verdade, por justiça. Muito obrigada. Isabelle, parabéns pela apresentação. Eu vou fazer uma inversão aqui com a de referendo de todos, para a gente ouvir, então, a Ângela Marinho, e na sequência, então, a gente faz as perguntas, tá certo? A professora Ângela Marinho traz para a gente o tema liberdade de expressão versus liberdade de imprensa no processo de comunicação social no Brasil. Professora, seja muito bem-vinda. A senhora tem a palavra. Obrigada, boa tarde. Antes de eu entrar no meu tema, eu vou complementar algumas coisas do que ela falou, momentos que me emocionaram bastante, porque eu vivi algumas coisas aqui, locais, que eu conheci pessoas que foram torturadas, que foram presas. E é importante que a gente conheça, que vocês, que são os jovens de hoje que constroem, vão construir o nosso porvir, precisam conhecer. Quando você falou em Frei Tito, eu estava escrevendo aqui Batismo de Sangue. Batismo de Sangue é um filme que narra a história de Frei Tito e dos frades que, junto com ele, fizeram a resistência, né? Então, apesar de ser distante da realidade de vocês, a literatura e o cinema podem nos oferecer, pode oferecer a vocês, que a gente já conhece, que eu já conheço, muita coisa com relação a isso que a professora acaba de falar, Isabelle. Quando eu me introduzi nesse tipo de tema, eu ainda era muito jovem, e a minha professora de literatura me indicou Jorge Amado. Eu comecei a ler Jorge Amado e eu não parei mais, né? Então, a partir daí, digamos, eu sou de uma família tida tradicional, meu pai era um fazendeiro, a minha irmã é uma economista, de direita, todo mundo é eleitor de vocês sabem quem, então a minha trajetória é diferente da maioria da minha família e eu acho que isso foi por causa do que eu li ainda desde quando eu era jovem. E eu li muita coisa, Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, assisti muitos filmes e conheci muitas pessoas interessantes. Entre essas pessoas que eu conheci, que foram vítimas da ditadura, eu cito as irmãs Serra Azul. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A minha amiga mais próxima é a doutora Helena Serra Azul, que é médica, que era casada com o doutor Chico Passeata. Tem um folclore deles dois, que eles dois eram um casal, e o apelido dele, tudo que ele achava que era a solução, era para fazer uma passeata. E era uma concentração. E o casal ficou apelido de Helena Concentração e Chico Passeata. Chico já foi para o céu e a Helena continua na luta. Eu sou ligada ao movimento sindical, já fui diretora do Sindicato dos Jornalistas durante 4 mandatos, já fui diretora da Federação Nacional dos Jornalistas e já fui da Comissão Nacional de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas. E eu vou falar para vocês, você podia abrir a minha... Os meus slides, eles têm uns textos longos, porque a minha memória não é muito boa em comparação com a delas. Então, bota o primeiro, por favor. Quando se fala ela falou muito em economia e política.
Então, você também não pode dissociar política de comunicação. São duas coisas que andam sempre juntas. E quando a gente nega a possibilidade de fazer a comunicação, a liberdade de expressão, você está alcançando, deturpando e tirando da população, do povo, o seu direito de conhecer, de saber o que está acontecendo na verdade. Eu vou deixar ele passar, porque fica mais garantido, né? Então, quando eu cheguei, eu fiquei olhando uma exposição fotográfica que tem aqui fora, dos dois lados. Eu não sei se vocês tiveram a mesma curiosidade. Principalmente as fotografias do lado de cá me conduziram ao Oriente Médio. Me conduziram, eu me senti. Então, a imagem, eu me senti lá. A imagem é uma forma muito importante de fazer comunicação. Através de imagens, você constrói ideias, você constrói comunicação. Quando você coloca no Google Revolução, golpe de 64, imagens, você encontra imediatamente as 3 imagens seguintes. Você encontra esta, você encontra esta e você encontra esta. Volta para a outra, para a anterior, a outra anterior. Essa fotografia é um retrato, símbolo do que acontecia nas ruas do Brasil quando as pessoas resistiam ao exército, à força da repressão militar. Essa fotografia é do fotógrafo Evandro Teixeira, que foi um repórter fotográfico muito importante na cobertura de todos os momentos da ditadura militar. Professora, me permita dizer apenas que essa fotografia estava exibida na SMEC, é um acervo do Museu da Fotografia de Fortaleza, e o Evandro Teixeira esteve aqui nesse auditório para encerrar a exposição. Quando eu pesquisei a autoria dessa fotografia, eu localizei essa informação, professor, que ele esteve aqui, que ele fez essa exposição. Obrigada. Então, essa fotografia é do suicídio do jornalista Vladimir Herzog. Eu não sei como é que se suicida dessa forma. Vladimir Herzog foi a vítima símbolo do golpe militar dos jornalistas brasileiros. Ele era uma pessoa mansa, tranquila, estava na redação trabalhando, foi conduzido à polícia para ser interrogado. E ele se suicidou. Foi aí, eu não sei se você vai concordar comigo, que as coisas começaram a mudar, né? Quando Vladimir Herzog morreu, que essa fotografia circulou, eu não sei, eu não consegui descobrir quem era o autor, certamente alguém lá de dentro. E foi quando houve uma grande manifestação e foi uma celebração ecumênica em São Paulo, e a partir daí as pessoas começaram a deixar de ter medo e denunciar. Então, ela falou em Chico Buarque. Chico Buarque também é um dos transmissores, através da poesia, através da música, de como você se mostrava insatisfeito com o que estava acontecendo. Como ele já era muito perseguido pela ditadura militar, ele adquiriu um pseudônimo, que era o Julinho da Lelite. Ele sabia que se ele mandasse a música para censura, para ser censurada, porque era obrigado a mandar, porque senão não circulava no mercado comercial. Então, se ele mandasse como Francisco Buarque de Holanda, ele ia ter mais dificuldade. Então, ele criou o Julinho da Lelite para burlar a censura, e só depois foi que se descobriu. Então, a censura passou a ser uma coisa presente na vida das pessoas e a burlar, a manipular a comunicação, não só do ponto de vista do jornalismo, mas do ponto de vista da música, do ponto de vista do cinema, do ponto de vista da literatura. Nada mais tinha liberdade de ser dito do jeito que deveria ser dito, ou que as pessoas queriam dizer e as pessoas queriam saber. Que seria censura, então, a submissão de trabalhos artísticos ou informativos com base em critérios morais ou políticos para avaliação sobre a conveniência de serem liberados para divulgação. Conveniência de quem, né?
Então, ela foi uma arma do regime militar. Não só nosso, isso não é uma coisa que acontece só. É um instrumento, a censura é um instrumento de todos os regimes totalitários. Pode passar. Então, a censura, ela atingiu atividades artísticas em todas as áreas, né? Até a Rede Globo, na época, a Rede Globo abraçou a ditadura militar do ponto de vista jornalístico, mas a dramaturgia, ela conseguia ou tentava fazer algumas coisas. Beto Rockefeller com a novela da TV Tupi, que foi censurada, e Roque Santeiro, em 1975, foi censurado. Só depois, quando houve a redemocratização, a abertura, foi que o Roque Santeiro foi reescrito, foi reproduzido e pôde ser exibido. Na época eram considerados amorais, eram consideradas produções artísticas amorais para a sociedade. A música foi uma grande vítima da censura no Brasil. E não foi só, me surpreendeu essa informação que eu descobri há uns tempos atrás, que não foi só Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, que foram censurados, não. A música brega também foi censurada, e muito. Eu tive acesso a esse livro, que eu ganhei de uma amiga jornalista do Rio de Janeiro, que o nome do livro é Eu Não Sou Cachorro, Não, que é uma referência à música do Valdir Soriano. O Valdir Soriano foi censurado pela ditadura militar. O Odair José foi censurado pela ditadura militar. Aguinaldo Timóteo, Luiz Airão, todos esses músicos da época foram censurados pela ditadura militar. O Odair José é um símbolo, a história da música do Odair José é um símbolo interessante, como que a situação era revertida de acordo com o que eles acreditavam que era o certo e que era o errado. Quando eu me refiro a eles, eu estou me referindo à repressão. Teve um bispo norte-americano, que era o Olavo de Carvalho da época, que ele orientou os militares brasileiros que a forma de diminuir com a pobreza no Brasil era distribuir a pílula anticoncepcional. Então, começaram a distribuir a pílula anticoncepcional no Brasil. Não era os postos de saúde, que não existiam, mas começaram a distribuir. E, por coincidência, o Odair José lançou aquela música, Pare de Tomar Pílula. Coitado, foi censurado. Sim, volte aí, desculpa, volte aí. Então, as atividades jornalísticas, elas foram principalmente censuradas, que era a forma de consolidar a ditadura, né? Então, censurar a imprensa é uma coisa comum em todos os regimes totalitários, né? A professora já falou no ato institucional número 1, o ato institucional número 5 foi o mais cruel com relação à imprensa, com relação à divulgação, com relação à comunicação, né? Então, foi quando se instalou a censura prévia à imprensa e os censores com o ato institucional número 5, os censores já tiveram licença, né, para percorrer e estarem presentes nas redações, realmente fazendo a censura. E surge então a Lei de Imprensa, em 1967, que previa a apreensão de jornais, que contra a moral e os bons costumes. Eu acho interessante que conceitos de moral e bons costumes eles tinham, né? E de acordo com a Lei de Imprensa, se tornava juridicamente possível se fazer prisões, multas contra jornalistas, contra veículos de comunicação e levando em consideração os crimes de injúria, calúnia e difamação a partir da legalização que foi gerada pela Lei de Imprensa. Os jornais Política e Folha da Manhã foram ocupados, tiveram redações destruídas. A Última Hora foi reprimida, que é o jornal do Rio Grande do Sul, Correio da Manhã. Mas o jornal Opinião, Movimento, Em Tempo e o Pasquim, que era o mais famoso da época, eram que faziam a resistência de uma forma mais bem-humorada, chamada imprensa alternativa ou imprensa nanica. E quando os censores mandavam tirar uma matéria, eles se divertiam colocando
receita de bolo, colocando poesia, até os Lusíadas eles publicaram, que era uma sinalização que eles tinham para o leitor saber que ali naquele lugar era para estar uma matéria que tinha sido censurada. Segundo o historiador Francisco Tibei de Lima, professor aposentado da Unesp, mais de 500 filmes, 450 peças teatrais tenham sido interditadas. 200 livros proibidos, dezenas de programas de rádio e televisão e mais de 1000 letras de música. Então, gente, isso é muita coisa. Isso é um ataque cruel à produção cultural da época. Quando foi que isso começou a ser conhecido, né? A professora falou que a lei da anistia foi uma pedra no sapato e continua sendo uma pedra no sapato. Mas quando Dilma Rousseff assumiu como presidente, ela criou a Comissão Nacional da Verdade. Então, a Comissão Nacional da Verdade começou a mexer nisso tudo e gerou essa documentação que ela falou, que é uma documentação muito rica. Quem quiser conhecer mais, é só entrar no site, botar no Google Comissão Nacional da Verdade, que você vai encontrar muita informação. Pode passar. Então, a Comissão da Verdade foi criada em 2011, e foi feito de uma forma muito democrática, né? Então, todas as instituições que, de uma forma ou de outra, instituições, categorias, movimentos que foram atingidos pela ditadura militar, elas foram convidadas a participar. Então, nós, jornalistas, também participamos através de um relatório que foi feito pela Federação Nacional dos Jornalistas, que foi gerado a partir de relatórios feitos por todos os sindicatos do Brasil. Nós, jornalistas brasileiros, somos organizados, nós temos uma Federação Nacional de Jornalistas, como eu falei no início, e nós temos, em cada estado da federação, distrito, temos um sindicato. Então, cada uma dessas unidades fez o seu relatório. Eu estou com a cópia aqui do relatório que foi feito pelo Sindicato dos Jornalistas do Ceará. A ditadura militar, ela não foi muito cruel, muito intensa aqui no Ceará. Não teve tanta agressão, não teve tanta... Apesar de alguns cearenses terem ido para o Araguaia, como o que você citou, com relação aos jornalistas, e não só com relação aos jornais e aos meios de comunicação aqui do Ceará, como do resto do Brasil, a chamada grande mídia, a mídia tradicional, abraçou o golpe militar. Não houve reação. Houve só a reação daqueles jornais que eu acabei de falar. Aqui no Ceará tinha um jornal muito pequeno, que não... Deixa eu ver se eu encontro o nome aqui, que não conseguiu fazer muita coisa. É o jornal O Povo, que se redimiu depois, como os outros também se redimiram depois, ou tentaram se redimir depois. O jornal O Povo soltou um editorial no dia 3 de abril com o título A Paz Alcançada. E naquele tempo, no editorial, já se usava a palavra balbúrdia. Balbúrdia dos comunistas, né? Então, existem algumas publicações aqui também que falam sobre o que aconteceu. Principalmente o Ayrton de Farias, ele já escreveu 2 livros, se vocês quiserem localizar. Lançou agora, Pavilhão 7, e lançou Além das Armas, Guerrilheiros de Esquerda do Ceará durante a ditadura militar. Ainda quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, no final da década de 70, começo de 80, eu tenho mais de 40 anos de exercício da profissão, eu fui repórter da TV Verdes Mares. E eu fiz algumas coberturas no Pavilhão 7, que era onde os presos políticos ficavam, que era lá no Paulo Sarazate. 2 pessoas com quem eu tive mais contato foram presos políticos aqui do Ceará, que foi o Fabiano Cunha, que foi o primeiro libertado, que ele foi libertado não pela lei da anistia, mas por liberdade condicional, e o Mário Albuquerque, que eu tive mais contato, fiquei amiga da dona Lourdes de Albuquerque, que é uma mãe da resistência, ainda está viva com mais de 90 anos, e ela teve, eu acho que uns 4 ou 5 filhos envolvidos na resistência, tanto mulheres como homens, era uma angústia enorme. Isso também se repetia no caso da família Serra Azul, que eram 3 irmãs,
as 3 mulheres e os 3 maridos. Recentemente, a Cacá Serrazu morreu, acredito que não faz nem um mês que ela morreu. Então, voltando ao que aconteceu aqui no Ceará, sobre... bem, eu não estou encontrando, depois eu posso, se alguém tiver interesse, eu posso encaminhar essas informações, mas eles podem serem localizados no site do Sindicato dos Jornalistas, Sindejorce, SINDMudo, jorce.org.br, vocês vão encontrar esse relatório, assim o Mutirão. O Mutirão foi um jornal nanico, que foi uma das poucas resistências aqui do Ceará, e que eram pessoas mais ligadas, jornalistas mais ligados ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Bem, é isso. O relatório da Comissão da Verdade, de uma forma geral, foi uma investigação sobre jornalistas que sofreram perseguições. A pesquisa foi baseada em 50 requerimentos encaminhados por jornalistas por seus familiares da Comissão da Anistia. Pode passar. A principal violação que os jornalistas sofreram durante a repressão foi de repressão em si, 32%, seguidos de 30 episódios de prisão e 16 de tortura. A clandestinidade e a cassação de direitos políticos atingiram cerca de 10% dos jornalistas. 9,3% geraram situação de exílio e um caso, cada um, de banimento e expulsão. Aí eu peguei aí o Fernando Gabeira como exemplo, porque é uma pessoa mais conhecida. O Fernando Gabeira era jornalista ainda, né? Do Jornal do Brasil, e ele fez parte do movimento revolucionário 8 de outubro, e numa tentativa de fuga, ele levou um tiro, e foi na época que houve a troca do embaixador alemão, e ele foi trocado pelo embaixador alemão com mais 40, se não me engano, 40 brasileiros que foram para o exílio para morar na Europa. Ele morou 10 anos na Europa, voltou para o Brasil e virou repórter da Globo. Pois acontece nessas coisas. Gente, a grande mídia, de uma forma geral, ela abraçou a ditadura. E é isso que, quando ela fala com relação à economia, acaba sendo uma questão de economia também. Porque os poderosos, vocês vão me permitir usar essa expressão, os poderosos, eles estão sempre todos juntos, do mesmo lado. Eles não conseguem, é claro que tem as exceções em tudo, mas claro que eles sempre estão se apoiando uns aos outros. Então foi quando o Assis Chateaubriand, que era o dono dos Diários Associados, já estava perdendo o poder, e o Roberto Marinho, dono ainda do jornal O Globo na época, teve a oportunidade de subir. Então eles abraçaram, não só o Roberto Marinho, mas ele foi o principal. As reuniões aconteciam, por leituras que eu faço, um livro muito interessante de vocês lerem sobre a história da Rede Globo, da imprensa e de como houve essa evolução da grande mídia, é O Quarto Poder, do Paulo Henrique Amorim. Apesar de ter um ranço, porque ele se queixa muito pelo fato de ter vivido 20 anos lá dentro e ter sido demitido, né? Ele tem um ranço muito grande. E a gente perde um pouco a parcialidade, né? Mas é muito bom, porque esse livro dele é um livro bastante rico, é muito bem volumoso, e ele traz muito facsímile, ele traz muitos documentos, ele traz muita coisa. Ele assistiu a muitas conversas de conchavos políticos na sala do Roberto Marinho. Por que eu estou falando isso? Porque era junto da grande mídia que se construíam as decisões políticas. Daí a importância da relação entre comunicação e política, né? O Altamiro Borges, que é um jornalista, ele tem esse livro que se chama A Ditadura da Mídia, que foi um livro que ele produziu, financiado pelos movimentos sindicais do Brasil. Ele faz essa definição. O processo de concentração dos meios de comunicação no Brasil teve suas marcas distintivas e resultou numa mídia altamente elitista e impermeável. E nós ainda vivemos isso hoje, principalmente hoje, ligada às oligarquias familiares e forças políticas da direita, que sempre se usurpou das benesses públicas numa espécie de coronelismo eletrônico. Aí eu chamo a atenção para vocês. Esse coronelismo eletrônico,
ele se mistura com a política quando o José Sarney é dono de veículos de comunicação, apesar da Constituição proibir, o Tasso Gereissati, o Jader Barbalho, o Fernando Collor, senadores e deputados, todos eles não, a maioria deles, são donos de veículos de comunicação, apesar de ser proibido pela Constituição e pelo regimento, eu estou falando pelo menos nos que estão vivos, e pelos regimentos internos das casas. Aí fazem as propriedades cruzadas. A propriedade de A fica no nome de B e assim eles vão conseguindo construir. Pode passar. A redemocratização foi concretizada com a Constituição Brasileira com a nova Constituição em 1988. Foi quando a comunicação social entrou na Constituição do Brasil. Só um minuto. Até então não existia uma relação direta entre comunicação e política e de organização, digamos assim. Então, a Constituição de 88, ela traz um capítulo exclusivamente, cinco artigos exclusivamente sobre comunicação social. O artigo 220 diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Desde que você respeite o direito do outro, você tem o direito de dizer o que você quiser. O parágrafo 2º diz: é vedado toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E o parágrafo 5º diz: os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio e oligopólio. O que acontece? O contrário. A Rede Globo de Comunicação, o Grupo Globo de Comunicação, gente, é dono do Brasil. É a maior audiência. Né? O Jornal Nacional é a maior audiência do Brasil. O que o Jornal Nacional diz é lei. Né? Apesar de o SBT e a Record estarem crescendo bastante, e o streaming também está ameaçando a TV aberta. Eu falo mais de TV porque é o veículo de comunicação que alcança mais as pessoas, né? Mas a gente deve levar em consideração também os outros meios de comunicação. Mas, do ponto de vista político e público, é interessante que a gente fale sobre TV e rádio, porque são concessões públicas. É muito importante vocês, principalmente os estudantes de direito, saberem disso. O dono da Globo não é dono do sinal, do espectro. O Grupo Edson Queiroz não é dono do sinal da TV 3+. Eles são donos do prédio, eles são donos dos equipamentos, eles pagam os salários dos funcionários, mas a concessão, o direito de emitir aquele sinal é nosso, é do povo. Mas por quê? Por que é desse jeito? Porque os governos brasileiros, antes e depois e durante os governos petistas, ninguém nunca teve coragem de caçar uma concessão pública de TV ou de rádio. A Cristina Kirchner, que está ameaçando voltar, e o Bolsonaro preocupado com o George Bush, o Bolsonaro, gente, desculpa, mas eu vou... Vocês souberam que o Bolsonaro foi falar com o George Bush sem ter marcado a audiência? Não tinha nada marcado. Ele chegou lá e bateu na porta. O Bush, como é um rapaz educado, atendeu. E eles foram falar sobre a ameaça da Cristina Kirchner ser reeleita. A Kirchner foi a única governante da América Latina que teve coragem de romper com esse processo. Então, quando ela criou a lei de imprensa, eu estava lá em Buenos Aires, por coincidência. E eu perguntei para várias pessoas, perguntei para o motorista de táxi, perguntei para o recepcionista, estava todo mundo a favor dela. E ela partiu, o Clarim de lá é a Globo daqui. Ela partiu o Clarim no meio, assim, vamos diminuir isso, porque vocês têm muito poder. Ela teve coragem de fazer isso. Aqui o Lula não teve, a Dilma não teve, e aconteceu o que aconteceu e acontece o que acontece, né? O ex-presidente Lula, agora reconhece que foi um dos grandes erros da vida dele,
foi não ter tido coragem de regulamentar o sistema de comunicação no Brasil. Regulamentar não é censurar, é organizar, oferecer ao povo o direito de ter informações equilibradas. Ele não teve coragem de fazer isso. Então, o artigo 224 da Constituição, ele criou um Conselho de Comunicação Social, que era teoricamente uma forma de dar poder à sociedade. Mas funciona de uma forma muito tímida e não alcança os objetivos que deveria alcançar, apesar de ser formado por parlamentares, é formado por representação da sociedade civil, das instituições e dos movimentos sindicais que fazem parte como radialistas, jornalistas, publicitários. Pode passar. O capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º, ele fala no direito de resposta. Eu vou falar nisso porque é uma coisa muito importante ser falada, que é o direito de resposta, que é um dos poucos instrumentos que a sociedade tem para lançar mão, para dizer assim, isso está errado. É o direito de resposta, que caiu quando caiu a lei de imprensa, que vou falar um pouco lá na frente, aquela lei de imprensa que eu me referi em 1967, que ela caiu em 2009. E o inciso 14 diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Para vocês advogados é importante esse conhecimento, ou futuros advogados, que eu, como jornalista, se eu publicar uma reportagem e alguém me passar uma informação, dizer assim, olha, você vai falar isso, mas você não vai dizer que foi eu que disse. Então, eu posso publicar e eu tenho o direito de resguardar a fonte. Quando eu era repórter, eu fui repórter policial no Diário do Nordeste. E eu fui chamada 2 vezes na Polícia Federal para dizer quem tinha me dito aquilo, né? Ainda estava no período de redemocratização, mas aí eu, claro que eu fui com advogado e lancei mão desse meu direito e realmente foi tranquilo, não tive problema nenhum. Então, depois da queda da lei de imprensa, foi criada uma nova lei do direito de resposta que ofereceu essa possibilidade da sociedade se colocar com relação a algum tipo de informação que se sentiu prejudicada. A lei de imprensa, ela caiu em 2009. É um julgamento realizado no dia 30 de abril. 7 dos 11 ministros do STF decidiram tornar sem efeito a totalidade da lei ao considerarem que era incompatível com a democracia. Pode passar. Neste mesmo ano, em 17 de junho, aconteceu uma coisa muito difícil para nós jornalistas. O Supremo Tribunal Federal, além de extinguir a lei de imprensa, eu não estou defendendo a lei de imprensa, porque ela realmente ainda tinha uma relação muito estreita com o regime militar. Mas eles aproveitaram aquela ideia da liberdade de expressão e derrubaram a obrigatoriedade da formação superior para jornalistas. O relator desse processo, o voto foi do ministro Gilmar Mendes, então presidente do Supremo Tribunal Federal. E o argumento no voto dele é que quer dizer, o Ministério do Trabalho e Emprego me registra enquanto jornalista. O meu número é 686 CE, porque eu sou do Ceará, 686 JP, jornalista profissional. Eu só posso ter um registro, quem me dá o registro é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho só dava o registro para quem tivesse formação de nível superior, até junho de 2009. O Supremo Tribunal Federal derrubou essa necessidade, alegando que essa obrigatoriedade ia contra a liberdade de expressão. Pode passar. O voto do ministro Lewandowski, gente, foi uma luta da Federação Nacional dos Jornalistas e dos sindicatos que durou alguns anos, uns 5 anos, para a gente evitar isso, que começou em São Paulo. O sindicato das empresas proprietárias de veículos de comunicação entrou com ação no Poder Judiciário em São Paulo, alegando que obrigar a formação de nível superior ia contra a liberdade de expressão. A gente ganhou, depois a gente perdeu, depois a gente ganhou, depois a gente perdeu, aí recorremos ao Supremo, e lá no Supremo aconteceu isso.
O ministro Lewandowski, ele enfatizou o caráter de censura da regulamentação, não só dos meios de comunicação, mas da formação do jornalista, alegando que o diploma de jornalista era um resquício do regime de exceção com intenção de controlar a informação. O único ministro que votou a nosso favor, foi o Marco Aurélio, que ele argumentou que era justamente o contrário. Naquele momento, em 2009, em pleno governo Lula, nunca se teve tanta liberdade de expressão no Brasil como naquela época. O voto do Gilmar Mendes foi tão deprimente que ele disse o seguinte: tal qual um cozinheiro que não precisa ter diploma para fazer uma boa comida, o jornalista não precisa estudar para ser jornalista. Né? Pois é, ele fez assim para humilhar esse povo, né? Então, depois disso, nós voltamos. Qual a importância disso? Por que você está falando isso? Isso é uma questão corporativa? Não, gente, não é uma questão corporativa. A partir do momento que o jornalista não se forma, não estuda, não se aprofunda, não entende técnicas, não vai para o banco da universidade, como vocês estão, não tem as relações éticas, profissionais, de troca que nós temos no banco da universidade, é óbvio que ele vai ter uma formação menor. Né? Então, não existe argumento que embase esse tipo de colocação. E nos votos dos 10 ministros, nós percebemos como eles desconhecem, e a maioria das pessoas desconhece, o Poder Judiciário desconhece como é que funciona o sistema de comunicação no Brasil. Por isso que eu estou achando tão importante eu vir para cá conversar com vocês sobre isso, que ainda tem outras coisinhas que a gente vai conversar mais adiante. Depois disso, foi criada uma proposta de emenda constitucional, desta vez para colocar a obrigatoriedade de formação de nível superior dentro da Constituição. Foi aprovada no Senado, nos 2 turnos. Para vocês verem, sempre as pessoas que foram envolvidas contra nós são pessoas de uma reputação assim complicada. Quem se colocava sempre contra a nossa proposta no Senado era o Demóstenes Torres. Vocês se lembram dessa pessoa? Né? Que inclusive, eu não sei se ele renunciou, ele foi cassado, mas ele era todo enrolado. Lá de Goiás, né? Pois é. Então, apesar do Demóstenes, passou no Senado a nossa PEC, nos 2 turnos, foi para a Câmara Federal com outro número e foi parar na mesa da Eduardo Cunha, aí eu não vou mais falar nada. Pode passar. Essa decisão do STF faz a gente refletir sobre a diferença dessas 3 expressões. Liberdade de expressão é um direito social. Liberdade de imprensa é o repúdio à censura da imprensa. E os exercícios da profissão outra coisa. Eles misturaram tudo num balaio só e encontraram uma forma de agradar os donos da mídia. Porque se nem o Lula, se nem a Dilma quis ir contra os donos da mídia, por que os ministros supremos iam querer ir? Então nós ficamos no meio desse tiroteio e nós perdemos esse direito, não só nós, mas a sociedade brasileira. Liberdade de expressão é o direito que todos nós temos de falar, de escrever, de emitir opiniões sobre qualquer coisa, desde que a gente respeite o direito do outro. Se você quer escrever, publicar um artigo no jornal, não tem nada que lhe impeça. Tanto é que dentro da regulamentação da profissão de jornalista, que não caiu, ainda existe, ainda está lá, existe a figura do colaborador. Se você, enquanto advogado, escreve vários artigos e publica em um jornal ou numa revista, você junta essa documentação, leva lá no sindicato e consegue um registro de colaborador. Então, não existe nada contra a liberdade de expressão. Todo mundo tem o direito de se exprimir. A liberdade de imprensa é a liberdade de eu produzir notícias da forma correta, da forma que eu apuro, da forma que aconteceu realmente. Imparcialidade é uma coisa muito complicada, porque quando você fala em imparcialidade, você tem que levar em consideração
a minha carga cultural, as minhas informações. Se você pegar um copo d'água, tem aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? Então, fica muito difícil você falar em parcialidade, mas em coerência, em informação correta, em você oferecer para o seu leitor, para o consumidor da sua notícia, todas as informações necessárias que você conseguiu levantar. Quem faz o juízo de valor não sou eu, jornalista, é você que é o consumidor da minha notícia. A diferença é muito grande. E isso eu aprendo na faculdade. Então, apesar deles terem tirado de nós a obrigatoriedade de formação de nível superior, isso não mudou nada. Isso vão fazer 10 anos agora em junho. Aqui no Ceará nós temos 6 cursos de jornalismo, botando meninos formados todo dia no mercado. E as empresas de comunicação continuam contratando jornalistas formados, graças a Deus, né? Nós vimos recentemente essa história aí. O caso do amigo do meu pai, né? Todo mundo acompanhou essa história, né? Nós nos surpreendemos em pleno século XXI, né? Depois da gente ter passado por tudo isso, conhecer tudo isso, conhecer a censura, sair dela, a gente volta a ver a censura sendo produzida exatamente pelo Supremo Tribunal Federal. Aí o Alexandre de Moraes pega e diz assim, o jornalista disse que tinha um documento comprovando a história do amigo do meu pai, que era uma referência, apesar de não citar o nome e apesar de não dizer o que era o envolvimento daquela pessoa, se referia ao ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Toffoli. Então, o ministro achou, o Alexandre de Moraes, diante daquela investigação de fake news, achou que não existiu o documento, ele achou que não existiu o documento. Aí ele censurou 2 veículos de comunicação. Não me interessa se esses veículos de comunicação, eles merecem ou não o respeito da esquerda ou da direita. O fato é que foi um jornalista que fez uma apuração, a informação estava correta, o ministro achou que não estava e censurou. Como assim? E se eu, Ângela, se você for alvo de uma reportagem que passou uma informação errada sobre você, você tem o direito de censurar? Você tem poder de censurar? Não. Você tem acesso ao direito de resposta. Antes disso, você procura o jornal. Na maioria das vezes, os jornais botam a informação, botam erramos, reconhecem o erro. Raramente as pessoas precisam procurar a justiça atrás do direito de resposta. É muito difícil isso acontecer. Mas o ministro do Supremo, por que o ministro do Supremo achou de censurar, gente? Agora, mês passado. Pode passar. Aí, todo mundo... Aí a TV Globo disse, não. Quando a TV Globo diz, aí se transforma em verdade. Não, está errado. Aí o corporativismo deles todos se juntou, todos apoiou o antagonista da Cruzoé, e após ser alvo de críticas de todos os cantos, inclusive do vice-presidente, do general Mourão, o ministro do Supremo reconheceu que tinha cometido um erro, e ele foi alvo de muitas críticas. Pode passar. Isso significa o quê, gente? Que a ameaça está na nossa porta. A censura está bem ali. Todo dia, correndo risco de nos alcançar. Aí todo mundo, censura a imprensa, a escuridão realmente acabou, se referindo ao que nós vivemos durante o regime militar. Pode passar. Então, a Folha de São Paulo abraçou a questão, pode ir passando. Todos os veículos abraçaram a questão, então, aí a partir de agora se faz a colocação, a discussão da fake news. Pode passar. Está havendo uma confusão muito grande entre fake news, censura, pós-verdade, internet. E a gente precisa aprender a se defender desse tipo de situação. Eu sei que é muito complicado. Como eu coloquei aqui, as fake news, elas tiveram, se diz, sem comprovação também, que as fake news, elas tiveram uma interferência muito importante na eleição do Trump nos Estados Unidos. A fake news teve uma participação muito importante no referendo do Brexit,
no Reino Unido. A fake news teve informação muito importante, a participação muito importante na eleição presidencial no Brasil, através do WhatsApp. O que é a fake news? A fake news é uma informação que não é verdadeira e que se transforma em pós-verdade. Gente, o que é o kit gay? Se criou a verdade do kit gay, ninguém tirou isso da DAGE. Ninguém conseguiu tirar isso. A fake news, ela se transforma numa pós-verdade tão forte que mesmo que você tenha depois a informação correta, a maioria das pessoas não acredita nela. Isso não é constatação minha, não. Isso é resultado de pesquisa, resultado que os estudos comprovam. Então, para onde nós vamos? A gente precisa, pelo menos, se proteger. Quando eu vejo uma informação estranha, eu vou logo nos principais veículos de comunicação. Eu vou olhar se está no G1, eu vou olhar se está no UOL, eu vou olhar se está no Jornal Globo, eu vou olhar se está nos veículos chamados tradicionais. Aí você vai dizer assim, mas Ângela, hoje em dia, os veículos de comunicação mais importantes estão na internet, mas a grande parte, eu não tenho um percentual aqui, mas a grande parte, maior parte das informações que circulam nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, são bebidas da mídia tradicional. Ainda são, graças a Deus, produzidas por jornalistas que vão lá apurar, buscar, questionar, ouvir a fonte e trazer a informação. A partir dali, se bebe. Aí como é que se faz isso? Como é que nós nos protegemos disso? Pode passar. Como é que nós nos protegemos disso? Uma das formas que eu tenho, existe esse site chamado Boatos, www.boatos.org. Eles ficam, eu tenho notificações, eles ficam mandando notificações para você. Essa informação X assim não é verdadeira. Eles vão pesquisar, se certificar e mandam para você, se você tiver interesse. Ou então, se você chegar a todas as últimas fofocas no Boatos, eles desfazem a fake news e mostram a verdade e mostram que aquela informação. Então, a gente precisa buscar novas alternativas para fugir e gerar. Na nossa conversa da mesa de bar, a gente, da fake news, a gente transforma na pós-verdade, e aquela informação vai circulando e ela se transforma numa informação, numa fofoca. A minha faxineira estava muito despreocupada porque o ex-marido dela tinha arrumado uma namorada. E era uma fofoca, coitada, eu tenho que concluir. Coitada não, ela ficou feliz porque era uma fofoca. Então, gente, nós estamos vivendo uma época de fake news, que a gente precisa se proteger, a gente precisa esclarecer as coisas, a gente precisa levar a sério o que os jornalistas brasileiros estão fazendo. Só me dá um minuto. O que aconteceu ontem? Vocês perceberam que a Rede Globo cobriu as manifestações ontem? Estranhíssimo, né? Mas aí, tudo isso que eu falei é para a gente levar em consideração o quê? Para onde é que vai... Aí eu vou voltar ao começo e o que você falou. Comunicação e política caminham juntos. E economia e mercado. A Rede Globo está com interesse em aprovar a reforma da Previdência, né? Então, apoia o governo por um lado, mas por outro lado, como o governo não está passando o bolo da propaganda, o bolo dos recursos da propaganda do governo está indo mais para a Record. A Globo comprou uma briga com o governo por conta disso. Não é porque eles estão achando certo não, gente, é porque eles estão querendo o dinheiro da publicidade. Então, comunicação, política e mercado estão juntos. E para nós, o que resta é termos o maior número possível de informações que nos proteger disso. Obrigada. Parabéns, professora Ângela. Na mesma atuada, eu gostaria